Por tempo demais, porém, nossa doutrina de contra-terrorismo teve um ponto cego. Um ponto cego em relação à violência extremista da esquerda política. Mesmo hoje, a própria ideia de que o terrorismo de extrema esquerda possa ser uma ameaça séria é tratada como um delírio da direita, ou pior, como uma perigosa conspiração fascista. Ela é tratada dessa forma por muitos na imprensa, por muitos na academia e em nossas universidades, e por muitas de nossas instituições tradicionais. Sem dúvida, você verá esse dogma se manifestar na cobertura desta própria conferência. Apesar da realidade clara e inegável, apesar dos números e estatísticas objetivas, apesar do fato de que nesta sala hoje há representantes de todo o espectro político, ouviremos que esse tipo de violência e terror organizados será descartado. Será descartado como uma ficção partidária. Uma verdadeira indústria surgiu em nossos países. Em torno do estudo do extremismo, temos think tanks, bolsas de estudo, revistas acadêmicas e consultorias, todos com um entendimento tácito entre si, que o único tipo de violência política que representava uma verdadeira ameaça ao nosso sistema, que apenas um tipo de violência política era realmente uma ameaça ao sistema. Uma bomba plantada por um grupo neonazista era um ato nefasto e assassino de maldade. E é mesmo. Mas uma bomba plantada por um revolucionário marxista, bem, isso é apenas um trágico excesso de idealismo. Talvez seus meios tenham sido equivocados ou excessivamente zelosos, mas seus fins eram virtuosos e justos. Essa foi a implicação de como eles tratam isso. Durante anos, esse extraordinário preconceito ideológico esteve embutido na forma como falávamos sobre violência política e extremismo. Foi repetido tantas vezes até ser aceito como o padrão neutro e objetivo, tão enraizado na sabedoria convencional dominante que passou a ser considerado um fato apolítico. É o motivo pelo qual, aqui no meu país, tantas pessoas em posições de poder repetidamente descartaram atos de violência e até mesmo terrorismo como formas legítimas de expressão política, desde que servissem a uma causa de esquerda. É por isso que, durante aqueles chamados protestos de George Floyd, os chamados distúrbios de George Floyd, no verão de 2020, enquanto criminosos e extremistas queimavam e saqueavam as grandes cidades dos Estados Unidos e quase levaram o país à ruína, governos municipais em todo o país simplesmente se recusaram a processar as pessoas responsáveis por esses atos de violência e terror. É o motivo daquela imagem agora infame, talvez vocês se lembrem, de um âncora de notícias de uma agência muito conhecida. Um âncora de notícias, parado em um bairro consumido pelas chamas. Enquanto isso, a legenda na parte inferior dizia que os protestos eram na maioria pacíficos. Isso era algo pior do que um duplo padrão. A violência de esquerda não era apenas desculpada, era tratada como sagrada, uma classe protegida por si só. Essa era precisa acabar. A coalizão reunida nesta sala hoje inclui líderes políticos, especialistas e autoridades de segurança pública de mais de 60 países ao redor do mundo. Vocês vieram aqui de uma ampla variedade de governos, partidos e orientações políticas. Alguns dos seus governos e os nossos discordam publicamente. Às vezes, discordamos fortemente sobre comércio, energia, imigração. Vocês não vieram aqui hoje porque foram convencidos em todos os aspectos da visão americana do mundo. Vocês vieram aqui. Vocês estão aqui porque, 2 semanas atrás, uma mulher de 72 anos foi queimada em mais de 80% do corpo em sua própria casa na Grécia. E ela morreu executada por uma bomba incendiária, porque sua filha ousou se candidatar a um cargo público. Vocês estão aqui hoje porque durante 5 dias neste inverno, as luzes se apagaram em Berlim, o maior apagão na cidade desde a Segunda Guerra Mundial, provocado por um ataque que deixou dezenas de milhares de residências sem energia no frio congelante e resultou na morte de uma mulher de 83 anos. Vocês estão aqui e vieram porque, 1 mês após aquele apagão em Berlim, um francês de 23 anos sucumbiu a lesões cerebrais traumáticas, espancado até a morte nas ruas de Lyon por um grupo de militantes de extrema esquerda.
Vocês estão aqui porque seus líderes políticos estão sendo atacados, esfaqueados e baleados nas suas ruas, porque seus negócios foram bombardeados, porque suas ferrovias foram sabotadas, porque seus policiais foram espancados e queimados. Vocês estão aqui porque isso é real, está piorando e não pode mais ser negado. E não pode mais ser ignorado porque chegou a hora de esmagar esse mal para sempre. O simples fato é que nada disso que acabei de descrever é novo. O terrorismo político de extrema esquerda não é uma novidade moderna recente. Não é uma ficção criada por políticos conservadores. Durante a maior parte da era moderna foi, na verdade, a forma dominante de violência política. Todos os nossos amigos aqui das nações do hemisfério ocidental se lembram. Lembrem-se das décadas de sequestros e atentados à bomba, assassinatos e execuções, o terror violento dos Tupamaros, dos Montoneros, das Farc, do ELN. Vocês se lembram da selvageria desumana do Sendero Luminoso do Peru, dos fanáticos maoístas que massacraram as aldeias camponesas do Peru, matando mulheres grávidas e recém-nascidos a golpes de machado e facão? Vocês se lembram das dezenas de milhares de guerrilheiros marxistas treinados para matar nos campos terroristas de Castro? Todos vocês aqui da Europa, lembrem-se. Vocês se lembram dos massacres à metralhadora das Brigadas Vermelhas da Itália, que mantiveram um primeiro-ministro 5 vezes eleito como refém por 55 dias? Antes de submetê-lo a um chamado julgamento revolucionário do povo e executá-lo em 1978. Vocês se lembram da campanha de quase 3 décadas do Exército Vermelho de bombardeios, sequestros e assassinatos na Alemanha, matando dezenas e ferindo centenas de outros? Vocês se lembram da Organização 17 de Novembro na Grécia, os extremistas marxistas que aterrorizaram Atenas por mais de um quarto de século, incluindo, aliás, o assassinato do chefe da estação da CIA do meu país? Morto do lado de fora de sua casa, na frente da esposa, enquanto voltavam de uma festa de Natal. E aqui na América, nós nos lembramos. Nós nos lembramos do mesmo reinado de terror mortal, justificado pelos mesmos slogans, motivados pelas mesmas ideias perversas. Nós nos lembramos do Weather Underground, que bombardeou o Pentágono, o Departamento de Estado e o Capitólio. Nós nos lembramos do Black Liberation Army, que realizou assaltos à mão armada e executou policiais a queima-roupa. Nós nos lembramos do Symbionese Liberation Army, que matou a tiros um superintendente de escola pública com balas de ponta oca recheadas de cianeto. Balas. Em um período de 18 meses, entre 1971 e 1972, o FBI contabilizou cerca de 2.500 atentados à bomba em solo americano, uma média de quase 5 por dia. A esmagadora maioria dessa violência veio de extremistas de esquerda. Entre 1970 e 1980, 93% dos ataques terroristas no Ocidente vieram da extrema esquerda. Esses são números que chocariam a maioria dos americanos hoje, porque fomos ensinados a acreditar que esse tipo de violência política simplesmente não existe ou está sendo exagerado, mas ela existe. E na verdade estamos subestimando isso. E nossas nações carregam as cicatrizes para provar isso. E hoje enfrentamos uma nova onda desse velho mal. Aqui nos Estados Unidos, a parcela de ataques e planos terroristas de esquerda subiu para níveis nunca vistos em décadas. Na Alemanha, a violência de extrema esquerda aumentou mais de 40% só no último ano. Na Grécia, 80% da violência radical vem da extrema esquerda e anarquistas. Essas não são estatísticas abstratas. Os americanos viram o que esses números significam. Um ataque total contra nossos agentes de imigração, ataques de atiradores, explosivos, emboscadas armadas. Um atirador transgênero abrindo fogo contra alunos de uma escola primária católica enquanto rezam com sua arma marcada com slogans como "Onde está seu Deus agora?". Um executivo da área de saúde executado a sangue frio nas ruas. Múltiplas tentativas de assassinato contra um presidente em exercício. E o assassinato do maior ativista conservador de uma geração. Um homem que também era marido e pai de 2 crianças pequenas, baleado e morto, enquanto falava para uma plateia de estudantes. Este é um mal distinto e único, sempre foi movido por um ódio, acima de tudo, um ódio pela própria civilização.
É uma revolta dos piores contra os melhores. Uma revolta dos fracos e covardes contra os fortes e bons. É perpetrado por aqueles que não conseguem construir, que não conseguem criar, que não conseguem realizar grandes feitos. E se vingam do mundo por sua própria inadequação, tentando destruir aqueles que conseguem. É isso que o esquerdismo radical é. Pode adotar diferentes slogans e ideologias em diferentes lugares e épocas. Eles podem se chamar de anticapitalistas ou anti-imperialistas, ou comunistas ou anarquistas ou marxistas, mas o caráter fundamental é sempre o mesmo. É sempre o mesmo. É um ressentimento venenoso disfarçado na linguagem da igualdade. E justiça, libertação, uma necessidade avassaladora de destruir o que homens maiores construíram, de arruinar o que é belo e o que é certo, em nome de pessoas que só carregam feiura dentro de si e não têm nada mais a oferecer ao mundo. Por meio da violência e do terror, eles mais uma vez buscam impor sua feiura a todos nós. O velho dogma estava errado. O velho dogma estava errado. Nada disso é movido por idealismo. Não é utópico. Na verdade, é o oposto. Uma das críticas, você às vezes ouve sobre o comunismo, por exemplo, que ele parece bom na teoria, mas nunca funciona na prática. Isso, na verdade, não é verdade. O comunismo não parece bom nem na teoria. O mundo que ele imagina para todos nós é pequeno, plano, cinza, nivelado de toda exceção, esvaziado de tudo que é bom e nobre na alma humana. O mundo que ele imagina é um mundo sem coragem, um mundo sem criatividade ou ambição. Um mundo sem heróis ou glória ou grandes causas pelas quais lutar. Um mundo sem milagres, sem mitos, sem homens que se destacam dos demais para fazer coisas incríveis e extraordinárias. E o mundo que o comunismo imagina é um mundo sem Deus. Para esses arquitetos da violência revolucionária, a maior realização da nossa civilização, para eles, é uma humilhação insuportável, um lembrete do que eles não podem fazer. E um lembrete do que eles não podem ser. Então eles escolhem, em vez disso, destruir. Eles atacam oleodutos, atacam ferrovias, atacam redes elétricas e laboratórios. Os símbolos físicos e concretos de poder, invenção e conquista. Essa é a natureza do terrorismo que enfrentamos hoje. Eles desprezam o Ocidente porque o Ocidente é grandioso. Esta é uma conferência internacional. Porque estamos enfrentando uma ameaça internacional, estamos enfrentando uma ameaça transnacional. Esses não são grupos distintos e isolados. Eles são redes interconectadas. Eles não reconhecem nossas fronteiras. Eles não acreditam, na verdade, nem mesmo no próprio Estado-nação. Eles se coordenam, se comunicam, viajam, treinam e agem juntos, compartilhando a mesma infraestrutura, os mesmos inimigos, a mesma missão. Militantes Antifa e seus camaradas viajam de toda a Europa e para as Américas para participar dos ataques uns dos outros, para canalizar propaganda, materiais de treinamento e informações de alvos por meio de canais criptografados, compartilhados, movendo-se por redes subterrâneas de casas seguras e financiando e sustentando suas operações através de fundos transnacionais. E eles trabalham ao lado de estados estrangeiros hostis que compartilham sua missão. Como as redes de proxies iranianas que estão cada vez mais intimamente ligadas a grupos militantes de esquerda ao redor do mundo. A vasta rede de inteligência e ideologia do regime cubano ajudou a construir a extrema esquerda em nosso país e em nosso hemisfério, e continua inextricavelmente ligada a grupos e movimentos de extrema esquerda dentro e além do Ocidente. Os terroristas de extrema esquerda de hoje podem arrecadar dinheiro em um país. Eles podem hospedar suas comunicações em um segundo país. Eles podem receber treinamento em um terceiro país. Eles podem recrutar militantes em um quarto país e juntos atacar um alvo em um quinto país. E, portanto, não temos escolha a não ser enfrentar essa ameaça juntos. Ou cooperamos através de nossas fronteiras, ou os terroristas continuarão explorando as brechas entre elas. Sob o governo do presidente Trump, pela primeira vez, os Estados Unidos estão construindo a infraestrutura, a parceria e a estratégia para derrotar esse flagelo do terror de extrema esquerda.
o presidente assinou o Memorando Presidencial de Segurança Nacional número 7, que delineia uma estratégia abrangente para investigar e desmantelar as redes terroristas Antifa e seus aliados. Em novembro passado, o Departamento de Estado designou 4 grupos extremistas violentos de extrema esquerda como organizações terroristas estrangeiras, e em breve haverá mais designações. Em dezembro, anunciamos recompensas por justiça, oferecendo até 10 milhões de dólares por informações que desestabilizem o financiamento por trás desses grupos. Em maio, realizamos o primeiro workshop de aplicação da lei contra o terrorismo, reunindo autoridades policiais americanas e seus homólogos de países parceiros para mapear e desenvolver estratégias para desmantelar essas redes. O próximo workshop será coorganizado com nossos parceiros na Alemanha. A coalizão que estamos construindo juntos já está dando frutos. E estamos aqui hoje para dar continuidade a esse trabalho. Nós podemos e devemos identificar e mapear essa ameaça e reconstruir nossa arquitetura de contra-terrorismo para derrotá-la. Assim como já fizemos juntos antes, agora precisamos fazer isso juntos novamente. Por meio de inteligência e compartilhamento de informações, por meio de uma estratégia coordenada de aplicação da lei, por meio de ações financeiras direcionadas e de desestabilização, vamos desmantelar essas redes, brick, tijolo por tijolo. É hora do povo do mundo civilizado se defender, de permanecermos unidos contra essa escuridão que avança. E lutar pelo que é nosso. É fácil destruir grandes coisas. É muito mais difícil construí-las. Os inimigos da civilização só são capazes do primeiro. Eles só são capazes de destruir grandes coisas. Tudo o que eles conhecem é destruição. Mas nós construímos grandes coisas juntos. Já fizemos isso repetidas vezes. Sabemos o que devemos fazer e agora precisamos fazer. Obrigado por terem vindo hoje.